E aí, seus piradeiros, vocês estão bom? Há quanto tempo, né? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos de volta com os palpites, dessa vez da 8ª rodada do Brasileirão. Então já sabe o que fazer, né? Dá aquela moral de cria, deixa o like aí, deixa seus palpites. E se quiser seguir a gente nas redes sociais também, se for novo, se inscreve e vem participar dessa zoeira com a gente. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não temos o intuito da dica de aposta, né? Um placar que a gente elabora aqui para você pegar e gastar seu dinheiro. É apenas uma resenha amigo com o Felipe, uma análise, né? Que a gente acha que vai acontecer e essa rodada aí foi bem difícil. Foi, essa passou longe, vamos falar sobre ela. O Flamengo goleou o Vasco, nós dois acertamos que o Flamengo venceria. Palmeiras venceu o Criciúma, eu acertei que o Palmeiras venceria, você cravou o placar, pelo menos... Isso aí, pelo menos a cravada aí da rodada. E o São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0. Nós dois acertamos a vitória do São Paulo e foi isso. É isso aí, de 10 foi 3, né? Então... Nada além disso. É. Não temos desculpas, apenas temos que melhorar. É isso aí. Não prometemos nada. Não. E aí o que a gente não promete, a gente não precisa cumprir, né? É isso aí. Vamos que vamos. Atlético Goianiense e Corinthians, Alisson. 1-1, na minha opinião, o Felipe Atlético segue na zona de rebaixamento. Dos 3 jogos que teve em casa, perdeu todos eles. Nos últimos 5 jogos venceu 3 vezes, mas, né, 2 jogos foram nas Copas, né? Então, no Brasileirão tá muito mal. Lembrando que tá 2 derrotas seguidas pro Corinthians. Corinthians que vinha na sequência boa aí de 3 vitórias seguidas, né, mas acabou perdendo esse último jogo em casa pro Botafogo. Nas Copas tá muito bem, que tá com 3 vitórias seguidas. Porém, no Brasileirão, né, só tem uma vitória. Por isso, vou de 1-1. Maravilha, eu vou junto contigo 1-1, né? Duas equipes que não estão no melhor momento no campeonato. O Corinthians está numa fase boa, como você disse, mas no Brasileirão ainda, né, longe de engrenar, com o extracampo aí meio pesado, muita coisa acontecendo. O Goianiense realmente, né, não vive seus melhores momentos, então vou de equilíbrio, 1-1. Juventude e Vitória. 1-0 Juventude, Felipe. Juventude vem se recuperando, está 3 jogos sem perder. Curiosidade que nessa sequência marcou um gol em cada jogo, né? Nos seus últimos 7 jogos, 5 vezes ambas as equipes marcaram, ou seja, faz e leva gol. Lembrando que ainda não perdeu jogando como mandante nesse brasileiro. Vitória já marca 10 jogos sem vencer. Nessa sequência de 10 jogos foram 7 derrotas. Lembrando que é o único time que ainda não venceu na competição. Fase não é difícil, né? Por exemplo, fase é difícil. Acho difícil pontuar contra a Juventude nesse momento, então por isso eu vou de Juventude 1-0. Maravilha, mano. Eu vou de Juventude 2-1, mesma lógica do que você trouxe, principalmente esse fato aí, né, bem complicado pro Vitória no Brasileirão, né, pior equipe, né, nesse momento, pelo menos não ter conseguido vencer. E o Juventude, como você disse, né, vem fazendo poucos gols, mas subiu um golzinho aí, acho que pode ser uma partida com pelo menos um pouquinho mais gols do que o normal, então Juventude 2-1, mandante vencendo. Show. Agora o clássico, Botafogo e Fluminense. 2-1, mano, Botafogo, na minha opinião. O Botafogo já tá 6 jogos sem perder. Dos últimos 10 jogos só perdeu um jogo, né? O que anima demais o torcedor é que o Botafogo tá 4 vitórias seguidas contra o Fluminense. A fase é boa e tem um tabu a favor também. O Fluminense tá 4 jogos sem perder, porém no Brasileiro só tem uma vitória, né? Estão na zona de rebaixamento. Dos seus últimos 5 jogos, em 4 vezes ambas as equipes marcaram, tem tido jogos bem movimentados aí, lembrando que tá bem nas Copas ali, mas no Brasileirão tá mal, então por isso Botafogo 2-1. Maravilha, eu vou de 1-1, cara. Clássico é clássico, né? A fase do Botafogo realmente é melhor, tem se saído bem contra o Fluminense, tudo que você trouxe aí, né, pesa demais aí a favor do Botafogo, mas clássico é clássico, o Fluminense, como não está bem no Brasileirão, vai tentar de tudo, pelo menos não perder essa partida, né, para não ficar cada vez pior, mesmo não estando mal nas Copas, mas no Brasileirão também faz diferença, né, não quer ficar lá atrás. Então, bom, Bragantino e Atlético Mineiro. Felipe, vou de Bragantino e Galo, vou de 2-2 nesse jogo. O Bragantino tá 4 jogos sem perder, tá invicto jogando em casa, ele sempre é muito forte. Lembrando que nos últimos 3 jogos aí que teve jogando em casa, só levou 2 gols. Pega o Galo que ainda não perdeu no Brasileiro, porém já empatou 4 jogos até agora, além de estar 2 derrotas seguidas fora de casa. Porém, fato bom, fato positivo é que no Brasileiro não perdeu ainda jogando fora de casa. Então por esse equilíbrio aí, achando que vai ser um jogão bem aberto, 2-2. Maravilha, eu vou de 1-1, né? Exatamente a mesma vibe aí, o Bragantino e o Galo estão em momentos bons, né? Tem um peso bom aí pro Bragantino por ser o mandante, mas aí pega o Atlético que no Brasileirão, fora de casa também tá mandando bem, enfim. Então junta esse equilíbrio das equipes que estão em momentos bons, vou de 1-1, só diminuir os gols aí do teu placar. Show. Cruzeiro e Cuiabá. 2-0 Cruzeiro, né? Cruzeiro estava 5 vitórias seguidas, porém perdeu seu último jogo, mas nada que tira boa fase. O time está 4 vitórias seguidas jogando em casa. Curiosidade é que seus últimos 5 jogos só venceu só uma equipe marcou, né? Cuiabá conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro, mas já está 2 vitórias seguidas jogando fora de casa. No Brasileiro tem uma das piores defesas e parecido com o Cruzeiro, das últimos 5 jogos em 4 vezes só um time marcou. Lembrando que está 4 jogos invictos contra o Cruzeiro, está sendo a pedra no sapato do Cruzeiro aí, mas vou de Cruzeiro 2-0.
Show de bola. Eu vou de Cruzeiro 1-0, né? Já que as duas equipes aí, quando a maioria dos seus jogos só um lado marca, né? A gente escolheu o lado aí do Cruzeiro. Eu vou de 1-0, um joguinho mais magrinho, acreditando aí na fase do Cruzeiro, que a última derrota não mudou em nada. Assim como também acho que a vitória do Cuiabá não mudou tanto assim, sim, a não ser que vença de novo, aí pode começar uma recuperação, né? Mas a princípio, Cruzeiro 1-0. Internacional e São Paulo. Jogão, Felipe. Vou de 1-1 nesse jogo. O Inter tá 3 vitórias seguidas e as 3 venceu sem levar gol. A defesa vem bem demais. Lembrando que está invicto com o seu mando de campo, né? Que alguns jogos agora está começando a fazer em outro estádio. Pega o São Paulo, que também está 2 vitórias seguidas e é incrível 11 jogos sem perder, também há 4 jogos sem levar gol. Os últimos confrontos foram bem equilibrados, com 2 vitórias para ambos. Então, assim, jogo bem equilibrado, os dois times com a defesa bem boas, uma fase boa. Então, por isso, eu vou de 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 também, né? Um jogo muito equilibrado, duas equipes bem, né? O São Paulo vem bem há mais tempo, o Inter teve naquela situação, então ficou bastante tempo aí sem jogar, mas já voltou, né, com futebol legal. E antes também de ter parado, estava bem, então acho que tem bastante equilíbrio nesse jogo. Vou de 1-1. Show. Flamengo e Grêmio. 2-1, Felipe. Esse jogo hoje 2-1, o Flamengo segue embalado com 5 vitórias seguidas. Vem de uma goleada sinistra aí em cima do seu rival, né, o Vasco, e vai lembrar que é o atual líder também, sempre quando joga no Maracanã é sempre muito forte. Grêmio, depois que voltou a jogar, venceu seu único jogo fora de casa até aqui, lembrando que nesses 4 jogos levou apenas gols em 2 partidas. O que desanima é que perdeu seus 2 jogos fora de casa no Brasileiro, né? Então esse fator aí pesa muito contra, então por isso o Flamengo 2-1. Junto contigo, mano, o Flamengo 2-1, né? O Flamengo vem numa fase boa, vem principalmente jogando bem quando tem o mando de campo, sim, né? Pega o Grêmio, que igual você disse, no Brasileirão tem uma estatística ruim jogando fora de casa, né? Voltando também a jogar há pouco tempo, então acho que está mais favorável para o Flamengo nesse momento, até pela fase 2-1. Atlético Paranaense e Criciúma. 2-0 Atlético, né? Jogando em casa, Atlético está 3 derrotas seguidas, pasmem, né? São 2 derrotas seguidas jogando em casa, quem diria. O fato positivo é que no confronto direto está 3 vitórias seguidas contra o Criciúma. E nessas 3 vitórias não levou gol. Criciúma, depois de começar bem o Brasileiro, já marca a sua 3ª derrota seguida, mas vai lembrar que não perdeu jogando fora de casa ainda no campeonato. Dos últimos 4 jogos levou 10 gols, que mostra que a defesa está sendo bastante vazada. Apesar da fase ruim do Atlético em casa, acho difícil o Criciúma aprontar, então por isso foi de 2-0. Maravilha, eu vou de 2-0 também, mano. O Atlético, né, vem com esses resultados ruins em casa, que é muito raro, né, de acontecer, mas ainda assim pega um adversário que não vem bem, não vem num campeonato tão bom, né, e que o Atlético aí já tem um bom histórico, então acho que é o momento de voltar a vencer bem em casa. 2-0 Atlético. Show. Bahia e Fortaleza. Bahia 2-1 em cima do Fortaleza. Bahia está 9 jogos invictos, além de estar 15 jogos sem perder jogando em casa, atual vice-líder com a mesma pontuação do Flamengo, ou seja, está dando tudo certo. Pega o Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste, que no Brasileiro ainda não perdeu, porém está em 4 empates até agora, né? Tem uma das defesas menos vazadas do campeonato, que é bom. Apesar disso, acho que vai ser um jogo difícil de segurar o Bahia aí na casa deles, né, principalmente, então por isso Bahia 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de Bahia 1-0. Também pensei num 2-1, no 3-2, enfim, no jogo mais movimentado, que realmente tem cara, né, de que vai ser. Mas foi um pouco de intuição mesmo, de jogo mais magrinho, mais disputado, né, mais próximo ali do empate. O Bahia vencendo por 1-0, porque a campanha é muito boa, principalmente no Brasileirão, né? Diferente do Fortaleza, que tá bem fora do Brasileirão. No Brasileirão tá difícil, fica mais nos empates. Mas o Bahia, com essa campanha maravilhosa, acho que leva como mandante 1-0. Show. E pra fechar, Palmeiras e Vasco. 2-0 Palmeiras aí. O Palmeiras está 4 jogos sem perder. Por incrível que pareça, ainda não venceu jogando em casa, que é muito difícil. E nem marcou nenhum gol também nesse campeonato até o momento. Jogando em casa, lógico. Fato positivo é que está 10 jogos sem perder para o Vasco. Fato curioso é que marcou em todos esses 10 jogos aí contra o Vasco, né? O Vasco que vem numa crise sinistra, perdeu seus jogos aí fora de casa até o momento, os 3 jogos fora de casa. Tem a pior defesa do campeonato. Apesar disso, o fator positivo é que marcou um gol nos últimos 3 jogos. Assim, vem marcando um gol pelo menos, né? Mas acho dureza aí é pontuar contra o Palmeiras no Allianz. No Allianz aí, provavelmente vai ser o jogo. 2-0 Palmeiras. Maravilha, mano. Eu vou de 3-1 pro Palmeiras, né? Pegando um pouco do gancho aí do que foi o último jogo, né? Com o Vasco marcando, mas sofrendo bastante gols. Acho que tem chance de ser assim também contra o Palmeiras, que é uma equipe ofensiva, né? Costuma, né? Quando joga bem, costuma marcar bastante gols. Pega o Vasco num momento ruim, Palmeiras aí como mandante, tem tudo para conseguir um bom resultado. Vou de Palmeiras 3-1. É isso aí, fechou, galera. Espero que vocês tenham anotado o placar de vocês aí. Deixem embaixo os palpites aí. Se cravar 3 aí, manda mensagem pra gente no Instagram, aqui mesmo. E é isso aí, boa sorte, né? Valeu. Valeu.